O estúdio estava impecavelmente iluminado, e a plateia aguardava ansiosa no centro do palco. O apresentador ajustava o microfone, sorrindo para a câmera. Hoje temos um encontro especial, anunciou. De um lado, um dos maiores jogadores de futebol da história recente, um atleta que encantou o mundo com seu talento. Do outro, um homem que leva palavras de fé e esperança a milhões de brasileiros. Recebam com carinho Neymar e o bispo Bruno Leonardo, disse o apresentador. A plateia aplaudiu com entusiasmo. Neymar entrou primeiro, vestindo um look casual, sorridente, mas com um olhar levemente introspectivo. Logo atrás, o bispo Bruno Leonardo caminhava com serenidade, transmitindo paz. Eles se cumprimentaram e sentaram-se frente a frente. O apresentador iniciou a conversa. Neymar, conhecemos você pelos gols e jogadas incríveis, mas gostaria de saber como a fé tem um papel na sua vida. Neymar respirou fundo antes de responder. A fé sempre esteve comigo. Minha mãe sempre orou muito por mim, e eu cresci ouvindo sobre Deus. Nos momentos bons e ruins, sempre tentei lembrar que Ele está no controle. O bispo sorriu, ouvindo atentamente, e perguntou: e você sente que essa fé te fortaleceu nos desafios? Neymar assentiu, mas seu semblante mudou. Com certeza. O futebol é um sonho, mas também tem um peso. As pessoas acham que dinheiro e fama resolvem tudo, mas não é bem assim. Mesmo conquistando tudo, às vezes sentimos um vazio difícil de explicar. O bispo inclinou-se levemente para a frente, olhando fixamente para Neymar. Esse vazio, Neymar, muitas vezes não é sobre o que falta ao redor, mas sobre o que falta dentro de você. Neymar ficou em silêncio por um momento. Seu olhar mostrava que aquelas palavras haviam tocado algo profundo. O apresentador, percebendo o clima diferente, conduziu a conversa com mais delicadeza. Bispo, o senhor fala muito sobre como a fé pode preencher esse vazio. O que diria para alguém como Neymar, que tem tudo aos olhos do mundo, mas ainda sente essa inquietação? O bispo sorriu com leveza. Eu diria que Deus não mede o sucesso como os homens. O mundo diz que quem tem fama e dinheiro venceu, mas Deus diz que a vitória é a paz de espírito, é saber quem você é nele, não para o mundo. Neymar mordeu os lábios levemente e desviou o olhar por um instante. Isso faz muito sentido, disse ele, respirando fundo. O bispo continuou. Quantas vezes você já alcançou algo que parecia ser o topo, mas depois de um tempo percebeu que ainda sentia que algo faltava? Neymar deu uma risada discreta, sem humor. Muitas. Talvez porque o que você realmente busca não esteja lá fora, mas dentro de você, concluiu o bispo. Neymar ficou pensativo. Aquela conversa estava tomando um rumo inesperado, e ele sabia que não seria como qualquer outra entrevista. O estúdio estava mais silencioso agora, e Neymar, acostumado a entrevistas sobre futebol, dinheiro e sucesso, sentia que essa conversa era diferente. O apresentador, percebendo o clima mais introspectivo, resolveu seguir com cautela. Neymar, você já passou por momentos difíceis dentro e fora dos gramados. Machucado, criticado, questionado. Como a fé te sustentou nesses momentos? Neymar respirou fundo e passou a mão no rosto antes de responder. Eu já vivi de tudo no futebol. Alegria, tristeza, pressão. Às vezes, a gente sente que carrega um peso enorme nas costas. Todo mundo espera que eu esteja bem o tempo todo, que eu jogue bem, que eu faça tudo certo. Mas nem sempre dá, e nesses momentos eu oro, peço força para continuar.
O bispo assentiu lentamente. E quando a força não vem, o que você faz? Neymar ficou em silêncio por um instante. Era uma pergunta simples, mas ele não tinha uma resposta imediata. Eu sigo em frente, tento não pensar muito. Mas tem dias que não é fácil. O bispo inclinou-se levemente para a frente, mantendo o olhar firme. E você já se perguntou se, em vez de carregar tudo sozinho, Deus quer carregar isso por você? Neymar desviou o olhar, respirou fundo e sorriu de leve, sem humor. Eu nunca parei para pensar nisso desse jeito. O bispo continuou com a voz tranquila. O problema é que o mundo ensina que o homem tem que ser forte o tempo todo, tem que vencer sempre. Mas Deus não nos criou para carregar tudo sozinhos. Ele disse: Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Neymar assentiu devagar. Ele sabia que, por trás da fama, do dinheiro e dos holofotes, existiam dias de escuridão, dias em que se sentia perdido. O bispo percebeu que havia tocado algo dentro dele e continuou. O que adianta ter tudo e ainda sentir um vazio? Esse buraco que você sente, Neymar, não é sobre dinheiro, não é sobre vitórias ou títulos. É a alma pedindo algo maior. Neymar piscou algumas vezes, tentando manter a compostura. Ele não queria admitir, mas aquelas palavras estavam mexendo com ele. O apresentador percebeu a mudança no olhar do jogador e resolveu intervir. Bispo, o senhor acha que muitas vezes as pessoas só percebem essa necessidade quando passam por dificuldades? O bispo assentiu. Exato. No meio da glória, poucos percebem. Mas quando a dor vem, quando a solidão aparece, quando as críticas chegam, é aí que o homem entende que sem Deus ele não tem nada. Neymar olhou para a mesa, respirou fundo e então voltou a encarar o bispo. Então, como eu faço para sentir essa paz que o Senhor fala? O bispo sorriu levemente. A resposta não está lá fora, Neymar. Está dentro. Talvez Deus já tenha tentado falar com você muitas vezes. A pergunta é: você está pronto para ouvir? Neymar ficou em silêncio, apenas assentindo com a cabeça. Ele não sabia dizer o porquê, mas sentia que aquela conversa era um divisor de águas. O estúdio estava completamente silencioso. Neymar, acostumado a responder perguntas sobre futebol e sua carreira, agora se via diante de um questionamento muito maior. O bispo Bruno Leonardo, sereno, observava o jogador. Ele sabia que Deus estava agindo ali, naquele instante. Neymar, você perguntou como sentir essa paz. A resposta é simples, mas exige algo que muita gente tem dificuldade: se entregar de verdade. Neymar respirou fundo e olhou para a mesa, como se estivesse organizando os pensamentos. Se entregar? Como assim? O bispo manteve o olhar firme e respondeu calmamente. Se entregar significa parar de lutar sozinho. Significa admitir que você não tem todas as respostas e permitir que Deus guie o seu caminho. Você já tentou vencer tudo pela sua própria força, mas e se dessa vez você deixasse Deus carregar esse peso? Neymar passou a língua nos lábios, respirou fundo e assentiu lentamente. Eu nunca pensei nisso desse jeito. Sempre achei que eu tinha que resolver tudo sozinho. O bispo sorriu suavemente. E quem disse que você precisa? Quem disse que o homem tem que ser forte o tempo todo? A Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando você reconhece que precisa dele, é aí que ele age. Neymar apertou as mãos, demonstrando uma certa tensão. Seu olhar estava diferente.
ele não era mais o craque milionário naquele momento. Ele era apenas um homem buscando respostas. Mas como eu faço isso? Como eu me entrego desse jeito? O bispo inclinou-se levemente para a frente com sinceridade. Sem fórmulas, sem palavras bonitas. Apenas sendo real com Deus. Talvez ele esteja esperando apenas que você diga: Senhor, eu não quero carregar isso sozinho. O silêncio tomou conta do estúdio. Neymar olhou seco e desviou o olhar rapidamente, mas era evidente que ele estava segurando a emoção. O bispo percebeu e concluiu com suavidade: Deus não quer sua perfeição, Neymar. Ele quer o seu coração. Foi nesse momento que uma lágrima silenciosa escorreu pelo rosto do jogador. Ele respirou fundo, tentando conter a emoção, mas sabia que aquela conversa o havia atingido de um jeito que nenhuma outra tinha antes. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que talvez não precisasse lutar sozinho. O silêncio no estúdio era absoluto. Neymar, sempre tão seguro diante das câmeras, agora estava visivelmente abalado. Uma lágrima solitária escorria pelo seu rosto, e ele sequer tentava escondê-la. O bispo Bruno Leonardo, sereno como sempre, manteve-se em silêncio por alguns instantes, respeitando o momento. Ele sabia que Deus estava agindo ali, naquele instante. Neymar respirou fundo, passou a mão no rosto e soltou um leve sorriso, meio sem graça. É engraçado. Eu já ouvi muita gente falar sobre Deus, já fui a cultos, já rezei antes de jogos, já agradeci depois das vitórias. Mas hoje eu sinto algo diferente. O bispo assentiu calmamente. Porque Deus não quer só estar nas suas vitórias, Neymar. Ele quer estar em tudo, nos momentos bons e nos momentos difíceis. Neymar ficou em silêncio por um instante, absorvendo aquelas palavras. Às vezes eu sinto que tem um vazio aqui dentro, e eu tento preencher com futebol, com festa, com conquistas. Mas ele sempre volta. O bispo olhou para Neymar com compaixão. Por esse vazio tem um dono, e só ele pode preenchê-lo. Você já experimentou de tudo, já teve o que muitos sonham em ter. Mas talvez tenha deixado de experimentar a única coisa que realmente preenche. Neymar, segurando outra lágrima, perguntou: E como eu faço para preencher esse vazio? O bispo manteve o tom tranquilo. Não é sobre fazer, é sobre permitir. Deus está mais perto do que você imagina. Talvez ele esteja esperando apenas um convite seu. Neymar respirou fundo mais uma vez. Seu olhar estava diferente. Era como se, naquele momento, algo dentro dele tivesse mudado. Então eu acho que estou pronto para esse convite. O bispo sorriu suavemente. E Deus sempre esteve pronto para te receber. A plateia observava em silêncio. Não era mais uma entrevista, era um reencontro. Neymar sabia que, depois daquela conversa, nada mais seria igual. O estúdio ainda estava mergulhado em um silêncio carregado de emoção. Neymar, visivelmente tocado, não era mais o jogador mundialmente famoso naquele momento. Ele era apenas um homem diante de uma verdade que talvez tivesse ignorado por muito tempo. O bispo Bruno Leonardo sorriu com serenidade, respeitando o momento. Ele sabia que, quando Deus fala ao coração de alguém, não há necessidade de pressa ou de muitas palavras. Neymar respirou fundo, enxugou discretamente os olhos e soltou um leve sorriso. Eu não esperava que essa conversa fosse mexer tanto comigo. O bispo assentiu. Porque não era apenas uma conversa, Neymar. Era um chamado. Neymar ficou em silêncio, refletindo.
Ele percebeu que, ao longo da vida, buscou refúgio em tantas coisas: futebol, festas, dinheiro, reconhecimento. Mas, no fim, nada realmente preenchia aquele vazio. Bispo, eu já conquistei tanta coisa, mas às vezes olho ao redor e sinto que ainda estou buscando algo, como se sempre estivesse correndo atrás de algo que nunca alcanço. O bispo manteve o olhar tranquilo. Porque o que você busca não está no que você pode conquistar. Está no que Deus já tem preparado para você. Neymar assentiu lentamente. Pela primeira vez, ele começava a entender. O bispo respirou fundo e concluiu com voz serena: talvez essa seja a hora de parar de correr atrás de respostas e apenas permitir que Deus preencha esse espaço dentro de você. Neymar olhou para o bispo, ainda absorvendo tudo. Havia algo diferente nele agora. Eu acho que nunca tinha sentido isso antes. O bispo sorriu. Porque hoje Deus falou com você. Neymar sorriu, ainda emocionado. E eu ouvi. A câmera capturava cada detalhe. O público assistia a um Neymar diferente, não o craque dos gramados, mas um homem que, pela primeira vez, parecia realmente em paz. Naquele momento, ele soube que aquela conversa nunca mais sairia da sua memória. O estúdio ainda estava tomado por uma atmosfera única. O Neymar que começou a entrevista não era o mesmo que agora estava sentado ali, respirando fundo, olhando para a mesa como se estivesse tentando encontrar as palavras certas para descrever o que estava sentindo. O bispo Bruno Leonardo, sereno e atento, não tinha pressa. Ele sabia que, às vezes, Deus fala mais alto no silêncio do que em qualquer discurso. Neymar passou a mão no rosto mais uma vez, soltando um longo suspiro. Ele ainda tentava absorver tudo o que havia sido dito. Eu passei a vida inteira achando que sabia o que era felicidade. Desde pequeno, meu sonho era jogar futebol, vestir a camisa da seleção, ganhar títulos, ser reconhecido no mundo inteiro. Eu consegui tudo isso, mas mesmo assim tem dias que eu me pergunto por que parece que ainda falta alguma coisa. O bispo assentiu calmamente, olhando para Neymar com compreensão. Porque o que você busca não está nos títulos, nem na fama, nem no dinheiro. Está na presença de Deus. Neymar ficou em silêncio por um momento, refletindo profundamente. Eu sempre acreditei em Deus, sempre agradeci por tudo o que Ele me deu. Mas hoje eu percebo que acreditar não é o mesmo que confiar. O bispo sorriu levemente. Exatamente. Muitas pessoas acreditam em Deus, mas não deixam Ele agir na vida delas. Acham que podem carregar tudo sozinhas, que precisam resolver tudo na força própria. Mas Deus não quer que a gente lute sozinho. Ele quer que a gente entregue o controle para Ele. Neymar respirou fundo novamente e olhou para o bispo com sinceridade. E se eu quiser mudar, se eu quiser ter essa paz que o Senhor fala, o que eu faço? O bispo manteve o tom tranquilo, sem pressa. Você já deu o primeiro passo, Neymar. O primeiro passo é reconhecer que precisa de Deus. O segundo é abrir o coração e entregar tudo para Ele, sem reservas. Neymar olhou para a mesa por um instante, como se estivesse reorganizando seus pensamentos. Eu passei a vida toda tentando ser forte, tentando provar para o mundo que eu podia vencer, que eu podia suportar qualquer pressão. Mas no fundo, eu nunca tinha parado para pensar que talvez eu não precisasse carregar tudo sozinho. O bispo assentiu. E você não precisa. Deus nunca te pediu para lutar sozinho. Ele só estava esperando que você confiasse nele de verdade. Neymar respirou fundo, piscando algumas vezes.
Seu olhar estava diferente. Era como se algo dentro dele tivesse sido desbloqueado, como se ele tivesse finalmente entendido algo que sempre esteve ali, mas que ele nunca quis encarar. Então hoje eu acho que entendi. O bispo sorriu. Hoje Deus falou com você. Neymar assentiu lentamente, um sorriso sincero se formando em seu rosto. Mas dessa vez não era um sorriso de marketing, nem um sorriso para as câmeras. Era um sorriso de alívio, de paz. O apresentador percebeu o peso daquele momento e decidiu conduzir o encerramento da entrevista com uma última pergunta. Bispo, se pudesse dar um conselho para o Neymar hoje, qual seria? O bispo olhou diretamente para o jogador e respondeu com serenidade. Não tenha medo de deixar Deus agir na sua vida. Ele já te trouxe até aqui. Agora basta confiar. Neymar respirou fundo e sorriu de novo, dessa vez com os olhos marejados. Eu acho que nunca me senti assim antes. O bispo manteve o olhar tranquilo. Porque quando Deus fala, a gente sente. O apresentador então finalizou a entrevista. Hoje tivemos um momento especial aqui. Mais do que uma entrevista, foi uma conversa sobre fé, propósito e transformação. Neymar, obrigado por compartilhar esse lado seu conosco. Bispo Bruno Leonardo, suas palavras certamente tocaram não só o Neymar, mas muita gente que assistiu. A plateia começou a aplaudir, mas o clima não era de euforia, e sim de respeito. Todos sabiam que algo especial havia acontecido ali. Enquanto os créditos subiam na tela, Neymar ainda parecia imerso em seus pensamentos. Ele sabia que, a partir daquele dia, nada mais seria como antes.